Paulo vai da eternidade para o presente. Ele mostra ações de Deus no passado e ações do Filho no presente. Agora nós temos a redenção. Unindo o trabalho dos dois aqui, nenhum daqueles que Deus escolheu deixará de ser redimido pelo sangue do Cordeiro. Paulo está desenvolvendo a salvação soberana da igreja. Todos esses que foram escolhidos, que foram eleitos, foram abençoados com tudo aquilo que precisam para viver para Deus, todos, sem distinção, serão redimidos. A vida do Filho de Deus é entregue em favor desses que foram escolhidos antes da fundação do mundo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Existe um paralelo interessante que Paulo faz aqui. Redenção é feito um paralelo por Paulo por remissão de pecados. Ele diz, no qual temos redenção. E o paralelo é, no qual temos remissão dos pecados. O outro paralelo é, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. O que significa isso? A ideia que Paulo traz aqui é de um resgate que foi realizado, ou um resgate que está sendo realizado pelo Filho de Deus. E esse resgate é possibilitado por conta do pagamento de uma dívida. Ele diz, no Filho, no amado, em Jesus Cristo, temos redenção, temos perdão das transgressões, perdão do pecado. A figura é aqui, olha, essa palavra redimir era usada no contexto de pessoas que eram libertas depois de terem sido prisioneiros de guerra, escravos, homens que estavam condenados à morte e de repente recebem do Estado uma declaração de liberdade. Essa palavra redimir é usada para indicar o que Deus fez com o povo de Israel no Egito, tirando de lá. Sempre está relacionado a uma dívida impagável e que foi paga. A figura aqui é do mercado de escravos. Imagina você, todo escravo era colocado em exposição. E todo escravo pertencia a alguém. Ele tinha um dono. A redenção acontecia quando o preço por esse escravo era pago e ele era colocado em liberdade por aquele que pagou. Essa figura que Paulo está colocando aqui, olha, no Filho de Deus, a graça do Filho de Deus nos concede essa liberdade. Nós também éramos pessoas que servíamos a um Senhor, também éramos escravos. Nós também tínhamos um Senhor, um tirano governando a nossa vida. Todos esses que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus, que foram eleitos, que foram predestinados, que foram perdoados, eram escravos do pecado. E ser escravo do pecado é você ser incapaz de lutar contra ele. Você é simplesmente um servo rendido à vontade da sua natureza caída. E todos nós éramos assim. Não havia nada em nós que nos livrava desse tirano. Nós éramos incapazes de lutar contra ele, nós éramos incapazes de vencê-lo nessa luta. Estávamos completamente rendidos por conta da nossa escravidão. Quando Paulo diz que em Cristo temos redenção, ele está nos mostrando, houve libertação. E essa libertação foi pelo pagamento de uma dívida que você e eu seríamos incapazes de pagar. O pagamento dessa dívida é a remissão dos pecados. Por isso que ele traz esse paralelo. Temos redenção, temos perdão de pecado. E o preço foi pago por ele. Por isso que ele diz, temos redenção pelo seu sangue. Se redenção é um paralelo feito à remissão de pecados, houve libertação porque a dívida foi paga, o sangue de Cristo
tem como paralelo a graça. Por isso que ele diz: no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. O sangue de Cristo vertido na cruz é a expressão mais bela, sublime e rica da sua graça em favor da sua igreja. Se hoje você luta contra o pecado e vence, é porque você foi alvo desse pagamento. Irmãos, todos, sem exceção, todos os membros do corpo de Cristo tiveram o seu pecado, tiveram a sua redenção executada pelo Filho de Deus. Cada um daqueles que pertencem ao corpo de Cristo foram aceitos pelo Senhor, porque a dívida foi paga. É por isso que no verso 4, Paulo tinha dito: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, inculpáveis. Sabe por que agora, e agora Paulo mostra o método. Antes, na exposição anterior, ele vai dizer: olha, aqueles que foram escolhidos, é Paulo que está dizendo, não é o Osmar, Paulo está dizendo, esses que foram eleitos com um propósito: serem considerados aceitos por Deus. Foram escolhidos para isso, para ser aceito. E agora Paulo mostra por que eles foram aceitos. Por conta do sangue, por conta da riqueza da graça de Cristo. O preço foi pago, por isso agora houve redenção. Você não está mais sujeito à tirania do pecado. Isso já nos leva a aplicar uma coisa. Se somos, presta muita atenção nisso aqui, amém? Amém, aí, amém, pronto. Preste muita atenção nisso aqui. Se Jesus, pelo pagamento da dívida, nos redimiu, ou seja, Ele nos tirou do mercado de escravos, que estávamos sob a sujeição do pecado, Ele nos tira da mão desse Senhor. Não devemos mais ao pecado, não devemos mais serviço, sujeição ao pecado, todos os que foram eleitos. Está acompanhando o raciocínio? Osmar, como que eu faço para saber que eu faço parte desse povo eleito? Paulo deixa claro aqui. A redenção é quando a dívida é paga, é quando você é resgatado, agora você tem um outro Senhor. É isso que acontece interessante com essas figuras que Paulo usa. Se o pecado era o tirano e éramos escravos dele, o preço foi pago por um outro dono. Agora somos servos, mas somos servos daquele que pagou a nossa dívida. Portanto, irmãos, uma evidência de que pertencemos a esse povo eleito. E eu disse: nenhum desses eleitos ficará pelo caminho. A evidência de que você pertence a esse povo é que você é capaz de lutar contra o pecado que pratica. Você não é mais servo dele, você não é mais escravo, ele não é mais o teu dono, ele não é mais o seu Senhor. Agora você tem outro Senhor, aquele que pagou o preço pela tua vida, pela tua liberdade. Você é capaz de lutar contra o pecado agora. E em contrapartida, querido, se nós simplesmente amamos o pecado que praticamos, há uma séria evidência de que essa redenção não te alcançou. Portanto, lutar contra o pecado para viver para o outro dono, que é Cristo, é uma evidência de que você pertence a Ele. Não, a eleição e a predestinação não são doutrinas que te deixam livres para viver a sua vida do jeito que você quiser. Te deixa livre do pecado para viver para Jesus Cristo. Segunda coisa que eu destaco aqui, que nós vemos no verso 8, é que essa graça que redime, que liberta, foi derramada abundantemente. O que é algo que é derramado abundantemente? O que é transbordar? Porque esse é o termo usado por Paulo aqui no verso 8.
que Deus derramou abundantemente, quer dizer, fez transbordar. Não teve miséria. Para o seu povo eleito, para os seus santos, para os seus redimidos. Essa graça de Cristo foi disponibilizada sem reservas. É um amor incondicional que não foi dado a conta-gota para a igreja. Sabe? Como se Deus medisse a porção da graça de Cristo. Nos desse só aquela gota necessária. Porque uma gota do amor de Deus é suficiente para nos tirar do império das trevas e nos fazer pertencente a Ele, por toda a eternidade. Mas a expressão de Paulo aqui, e é por isso que Paulo inicia esse texto, irmão, dizendo, bendito seja Deus. Paulo está encantado com a ação de Deus Pai e Filho, salvando a igreja. Ele está dizendo, olha, Deus não deu da sua graça a conta-gotas, Deus derramou. Deus fez transbordar essa graça. Essa graça que redime do pecado, essa graça que nos faz lutar contra o pecado, essa graça que nos leva à obediência da vontade de Deus, foi dada de forma a transbordar. Portanto, irmão, deixa eu já abrir um parênteses para corrigir alguma coisa que pode ficar aqui. O Evangelho nos leva a ter simetria de caráter. O que é isso? Equilíbrio. Sim, o Evangelho diz que nós somos pecadores. Mas há um sério problema em orarmos da seguinte forma: Senhor, nós somos pecadores. A gente não consegue parar de pecar, Senhor. A gente pega o tempo todo a gente está pecando, Senhor. Eu preciso, o Senhor sabe. Há um sério problema com essa afirmação, com essa oração à luz dessa passagem. Porque aquele que peca o tempo todo e não luta contra o seu pecado, é porque ainda o serve. É porque ainda é sujeito a ele. É porque ainda o tem como dono, que o escraviza. Não é essa figura trazida por Paulo. Foi derramada abundantemente essa graça, fez transbordar, porque agora nós somos capazes de lutar. Nós discernimos a vontade de Deus e passamos a viver de uma forma que o glorifique. Vamos lembrar do que foi exposto até agora. Ele nos escolheu para sermos santos. Verso 4. E inculpáveis. E aqui no verso 8, Paulo vai dizer: essa graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. As palavras escolhidas por Paulo aqui significam que essa graça nos dá discernimento e nos dá um movimento que é resultado desse discernimento. O que significa isso? Eu agora sei qual é a vontade de Deus e eu agora luto para viver de acordo com ela. É um conhecimento que me leva a agir. Prudência. Ser prudente é viver de acordo com a vontade de Deus. E ele está dizendo aqui que isso foi dado abundantemente. Qual é o equilíbrio a qual eu alerto os irmãos aqui? Sim, nós somos pecadores. Mas sim, nós podemos lutar contra o pecado. Porque isso é evidência da graça de Deus. Amém? Fecha parênteses, foi grande esse parênteses, né? Mas aqui nós vemos que isso foi dado a nós de modo a transbordar da parte de Deus. Foi sem reservas. Você foi alvo desse amor transbordante, dessa graça transbordante do Filho, dada pelo Pai à igreja. O terceiro ponto que eu destaco aqui é que é a graça de Jesus Cristo que nos revela a vontade de Deus. Primeiro, a graça de Cristo nos redime. É isso que nós vemos ali no verso 7. Ela nos liberta. Segundo, a graça de Deus nos revela, a graça de Cristo nos revela a vontade do Pai. Verso 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Há
algo interessante acontece aqui. Paulo vem narrando a seguinte ideia: Deus não apenas se alegra em salvar o seu povo, Deus se alegra no fato de que o seu povo saiba que é salvo. Deus tem prazer não apenas em eleger e predestinar a sua igreja, Ele tem prazer em que saibamos disso. Por isso Ele nos dá. É um discernimento que é necessário a graça de Deus, é necessária a graça do Filho de Deus, porque se não fosse pelo agir dele, tirando a cegueira dos nossos olhos, a surdez dos nossos ouvidos, para as palavras do Evangelho, você jamais chegaria à convicção, ou você jamais teria a fé necessária para saber que você pertence a Ele. Quando Paulo diz que o justo viverá pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque sem fé é impossível confiar na salvação de Deus. O Evangelho apazigua a nossa mente, o Evangelho estabelece paz no nosso coração, porque pela graça do Filho de Deus nos é desvendado o mistério da vontade do Pai. E por que mistério? E por que é desvendado? O Evangelho nos mostra, e nós nos apossamos a isso pela fé, que nós participamos de um projeto ou um plano de redenção do próprio Criador, estabelecido antes da fundação do mundo. Esse é o cenário narrado, irmãos. O planejamento de Deus foi antes da fundação do mundo. E é a graça do Filho derramada agora, aqui, agora sobre mim e sobre você, que nos leva à convicção de que somos alvos desse planejamento de Deus. E por termos a convicção de que pertencemos a Ele, passamos a viver de uma forma que o glorifique. Por isso que é a graça do Filho de Deus que revela a vontade de Deus e te faz viver por ela, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo Jesus. Vai comigo lá rapidamente em Jeremias capítulo 31. Nós lemos esse texto na primeira parte da liturgia e aqui era o momento de usá-lo. Jeremias capítulo 31, verso 33. Nós somos completamente dependentes da graça desse Deus. A graça do Filho de Deus te libertou. A graça do Filho de Deus te fez alvo do Evangelho. A graça do Filho de Deus te fez compreender o Evangelho. O tempo todo nós dependemos dessa graça. Jeremias capítulo 31, no verso 32, diz assim, verso 33, perdão. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Quem está firmando a aliança aqui? Deus, muito bem, Davi. Deus está firmando a aliança. E o que é que Deus está firmando? Dizer que Deus, irmãos, presta atenção nisso. Deus tem poder para levar a cabo aquilo que Ele deseja fazer? O que você acha? Deus consegue terminar o que Ele começa? Um Deus que é onipotente, que é soberano, que é onisciente, que é o Deus a qual nós cremos através das Escrituras, pode deixar alguma obra inacabada? Deus pode cumprir com seus planos? Pois é, a igreja é resultado do planejamento do Eterno. E olha o que ele diz aqui: firmarei uma aliança. Imagine você, o Criador, fazendo uma aliança e dizendo: eu vou permanecer firme nessa aliança. Que aliança é essa? Diz o Senhor: na mente lhes imprimirei as minhas leis. Ter a lei de Deus impressa na nossa mente
é fazer com que nós olhemos para a vontade de Deus e tenhamos discernimento. Isso aqui vem do trono do meu Pai. Ter a mente de Deus, ter a lei de Deus impressa na minha mente, é fazer com que eu discirna, por meio das Escrituras, como devo viver. O que é que determina a sua vida, irmão? O que é que determina para onde você vai? O que você vai fazer? Caso ou não caso? Compre uma bicicleta? Mude de trabalho? O que determina a sua condução? Vou buscar o profeta. Deus está dizendo que vai firmar uma aliança aqui. E Ele não está dizendo, usarei os profetas para falar. Ele está dizendo, vou imprimir na mente do meu povo a minha vontade, a minha lei. Quer saber como tomar decisões na vida? O crente vai pela Escritura. Ter a lei impressa na mente eu não dou um passo sem que antes a Escritura me dirija. Mas não está apenas na mente. Sabe por quê? Você pode muito bem saber o que deve fazer, mas não fazer. Nós sempre sabemos o que devemos fazer. O problema é que a gente não faz. A gente sabe o que deve, mas não faz. Por isso que ele continua dizendo, imprimirei as minhas leis, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei. Deus não apenas te possibilita discernimento de como viver, Ele converte o seu coração. Ter o coração marcado pela vontade de Deus é ter todo o nosso ser. Isso é o coração. Nosso pensamento, nossa vontade, nossas emoções, as nossas afeições inclinadas a fazer o que o Senhor deseja. E Ele está dizendo, esse é o compromisso que eu tenho com o meu povo. Portanto, irmãos, até a sua obediência não é obra sua. Osmar, eu fui capaz, eu cumpri com a vontade de Deus. Tá, Deus está dizendo aqui, o seu coração será marcado por mim. E aí sim, ele conclui o verso 33 dizendo, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que você não caiu ainda? Quando eu digo cair, não é falhar, errar o alvo, cometer algum pecado. Não, isso aí, nós lutamos contra ele, mas ainda existe uma natureza caída, pecaminosa, que busca governar suas ações. Mas sabe por que você ainda não caiu e ficou prostrado? Sabe por que você está aqui nessa noite me ouvindo? Porque existe um Deus que é fiel, gracioso e que não retrocede nos seus planos. Sabe por que você ainda não o abandonou e desistiu de servi-lo? Porque Ele é fiel a cada uma de suas alianças feitas com os homens. Sabe por que você ainda o ama? Porque essa graça inunda o teu coração. O dia em que Ele deixar de nos conceder graça, o dia que Ele nos deixar com que façamos aquilo que queremos, o dia em que Ele deixar que a nossa vontade prevaleça, esteja certo, você o abandona. Você e eu só estamos rendidos diante desse Deus, porque essa graça nos constrange, esse amor nos constrange e nos mantém firmes diante dele, porque Ele é fiel para manter com as suas alianças. Graça do Filho de Deus. Volte lá para Efésios capítulo 1. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Estou no verso 9. Segundo o beneplácito que propusera em Cristo Jesus. É porque Deus quer, e é porque Ele é fiel em nos sustentar. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Jesus. Verso 10. No verso 10, nós vemos aqui
na continuação dessa vontade soberana de Deus que prevalece sobre a nossa, o apóstolo Paulo nos mostra o que é essa vontade. Qual é essa vontade primordial de Deus? Ele diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Qual que é a vontade de Deus? Olhando para esse texto aqui, talvez você não precise esperar com que um anjo, um profeta, ungido, chegue para você dizendo: eis, irmão, que assim diz o Senhor. Paulo nos mostra qual é a vontade de Deus. E ele diz: a vontade de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Sabe o que significa isso? A vontade de Deus é que o mundo seja cristocêntrico. Detalhe, ele é poderoso para cumprir com a sua vontade? Irmãos, não há nada na existência que não seja de Jesus. Até o ímpio que o rejeita é de Cristo. Nesse exato momento, Cristo reina soberanamente sobre todos os povos. Não existe ninguém sobre a terra que não pertence a Cristo. Ou que, naquele dia, vai convergir a Ele. A palavra usada para convergir por Paulo aqui é juntar tudo e apresentar junto. O que significa isso? Nós lemos na liturgia: todo o joelho se dobrará, toda língua o confessará, que Cristo é Senhor, e para a glória do Deus Pai. Todas as coisas vão convergir em Jesus Cristo, justos e ímpios. Justos para herdarem da vida eterna e usufruírem de sua presença para toda a eternidade. E os injustos e o ímpio para serem alvos de uma santa e justa ira no inferno para toda a eternidade. Mas tudo vai convergir nele. A igreja vai confessar: Jesus Cristo é Senhor. Para a glória do Deus Pai, a graça será exaltada. Os ímpios confessarão: realmente Jesus Cristo é o Senhor, porém é a justiça de Deus que será revelada sobre eles. Porque somente aqueles que pertencem ao Senhor provarão da sua presença por toda a eternidade. Essa é a vontade de Deus. Que a sua vida seja cristocêntrica. Que Jesus seja o centro da sua vida. Prosseguindo aqui, irmãos. É possível ver aqui no verso 11, que, recapitulando para os irmãos, é a vontade de Cristo que nos redime, a graça de Cristo que nos redime. A graça de Cristo foi dada abundantemente para os eleitos. A graça de Cristo nos faz compreender a vontade de Deus. A graça de Cristo nos faz herdeiros de Deus. Verso 11, nele, está falando de Jesus, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Talvez a palavra que melhor traduz essa expressão, toda essa expressão que Paulo diz, fomos também feitos herança, ele usou uma palavra só, que quer dizer: temos sido feito herdeiro, ou temos recebido herança. O que é uma herança? Herança, meu irmão, é aquilo que quando você tiver, se você tiver, Deus te abençoe, né? Quem sabe um dia, lembra de nós, lembra de mim aí, quando chegares lá. O que é herança? Herança é aquilo que não foi você que conquistou, dependeu do esforço de outra pessoa, e você passa a usufruir dela, porque foi lhe dada. O teu destino não depende da sua sorte. Nós não somos pessoas lançadas na existência à mercê da própria sorte, e você não vai chegar lá porque você vai conquistar isso. Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele vai dizer
desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Sabe por quê? Porque é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar. Resultado da graça de Deus, de Cristo. Em Cristo, nós fomos feitos herança de Deus. E eu finalizo com vocês, irmãos, que a graça de Cristo, ela nos liberta, ela nos redime. A graça de Cristo foi dada abundantemente, a graça de Cristo nos faz compreender. Então, o simples fato de você discernir o Evangelho já deve te pôr de joelho. Sabe por quê? Nem todos vão entender. Se você entende o Evangelho, é porque essa graça que é para os eleitos te alcançou. Se você entende e vive de acordo com a vontade de Deus, é porque essa graça que é para os eleitos te alcançou. Então isso já é motivo para louvor. E sabe por que é motivo para louvor? Porque esse é o objetivo de Deus com a graça de Cristo. A graça de Cristo nos mostra, mais uma vez, um Deus comprometido com a sua própria glória. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você é redimido, não porque conquistou isso. Você é alvo de um favor imerecido, você é alvo de um amor transbordante de Deus, não porque mereceu isso. Você compreende o Evangelho, não porque foi mais inteligente que os outros. Você vive de acordo com o Evangelho, de acordo com a vontade de Deus, não porque você é mais santão que os outros. Você vai chegar lá, não porque você vai conquistar isso. Tudo isso é obra do Deus Pai, demonstrado, executado pelo Deus Filho, para a glória de Deus. Deus te manterá, Deus te fará chegar, Deus te faz compreender, para a glória dele. Ele é comprometido com a sua própria glória. Portanto, irmãos, imagine que você não alcance aquela tão sonhada promoção. O que você tanto espera de Deus esses dias? Qual que é aquela oração que você faz da seguinte forma: olha, se o Senhor me desse isso, mas eu ia louvar tanto, eu ia participar do culto de ações de graças lá na igreja presbiteriana, que vai acontecer dia 29 de novembro, última quinta-feira de novembro, eu ia participar tão feliz, Senhor, porque o Senhor me deu isso. O que te faria levantar amanhã, em plena segundona, dizendo: louvado seja Deus, porque Ele me deu isso, estou feliz, estou plenamente satisfeito? O que te faria ser feliz? O que arrancaria louvores dos teus lábios? Com essa pergunta eu passo para as aplicações aqui. Paulo nos mostra nesse texto que nós fomos resgatados pela graça de Cristo. Assim como eu, você não merecia. Não fizemos nada para merecer. E ainda assim, aquele sangue foi vertido na cruz. Quando ainda éramos pecadores, quando ainda o rejeitávamos, quando ainda andávamos em inimizade contra Deus, aquele sangue foi vertido na cruz. E no instante em que andávamos apaixonados pelo nosso estilo de vida pecaminoso, essa graça nos alcançou. Isso deve gerar louvor e adoração dos seus lábios. Imagine então, irmãos, que você chega aqui no culto de adoração e aquela promoção não aconteceu. Imagine, irmãos, que você chega aqui num culto de adoração e aquela cura não chegou. Será que Deus vai ser adorado apenas quando o câncer foi curado?
Será que Deus vai extrair louvores do seu povo apenas quando a família for perfeita? Apenas quando não tivermos dificuldade financeira? Apenas quando alcançarmos o tão sonhado sonho americano? Será que Deus é digno de louvor quando nossas paixões carnais e materiais forem satisfeitas? O que faz com que Deus seja digno de louvor? Aqui Paulo nos mostra que éramos dignos da morte eterna. E a graça desse Deus, que é incomparável em amor, te deu perdão e paz com Ele. Isso já é motivo para louvor e adoração. Ainda que falte qualquer outra coisa. Ainda que a cura não venha. Ainda que as orações não sejam respondidas. Deus responde oração, não estou dizendo que não. Mas resposta de oração não deve ser aquilo que te motiva ao louvor e adoração. Eu vejo um homem aqui escrevendo essas palavras com um coração transbordante de gratidão diante de Deus, pelo simples fato de saber que ele merecia o inferno e foi retirado do império das trevas e transportado com raiz e tudo para pertencer a Deus por toda a eternidade. Isso é suficiente para o apóstolo Paulo. A ingratidão é uma das principais características do homem pecador. A graça nos resgatou. Detalhe, não somos mais servos do pecado. Agora, irmãos, você não está mais sujeito à servidão do pecado, você pode lutar contra ele. Antes da graça de Cristo, era impossível você vencer o pecado. Não dá. É uma força muito maior que a sua. E o morto espiritual não tem poder para vencer o pecado. Mas a graça nos alcançou. E essa graça agora nos capacita a lutarmos contra aquele que antes era nosso Senhor. Você tem outro Senhor agora. Quando nós lutamos contra o pecado que praticamos, isso evidencia que nós temos um dono. E esse dono é aquele que pagou o resgate da nossa liberdade. Que você e eu façamos a oração que Paulo fez. Ou que tenhamos o mesmo orgulho que Paulo fez. Paulo, servo de Cristo Jesus. Para ser mais fiel à tradução, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus seja o único Senhor a qual você se mantenha como servo. Nós precisamos servi-lo. A graça foi derramada em sabedoria e prudência. Portanto, nós precisamos buscar conhecer a Deus. Paulo vai dizer logo mais à frente dessa carta, não vos embriaguei com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. E no capítulo 3 de Colossenses ele vai dizer, seja cheio da palavra de Cristo. Irmãos, desconfie de um homem e uma mulher que se diz cheio do Espírito Santo, mas é biblicamente ignorante. Não há homem, não há mulher cheio do Espírito Santo e vazio de Bíblia. Segundo Paulo, ser cheio do Espírito Santo é conhecer a Deus por meio de sua palavra. A graça se revelou abundantemente por meio de discernimento. Agora não existe mais o véu que te impedia de compreender esse texto. Você pode ir direto a ele. Você pode buscar a Deus, você pode conhecer a Deus, e ele se revela nessas páginas. Então faça isso. A vontade de Deus é que Cristo seja o centro da nossa vida. Portanto, a pergunta que eu nos faço, irmãos, responde para o teu coração. Quem está me ouvindo diz amém. Quem está me ouvindo diz glória a Deus. Quem está me ouvindo diz, vou pensar agora com carinho. Se a vontade soberana de Deus é que Cristo seja o centro, a pergunta que eu nos faço é,
Que posição ele ocupa na sua vida? Será que Cristo ocupa aqueles 1h30 que nós passamos na igreja presbiteriana aos domingos? Isso não é ter Cristo como centro da nossa vida. À luz das Escrituras, isso tem outro nome. Isso se chama idolatria. Idolatria é tudo aquilo que colocamos no lugar dele. Às vezes o próprio culto está no lugar dele. Porque nós nos contentamos com o tempo que passamos aqui. E não temos ele como alvo do tempo que passamos aqui. Isso é idolatria. Você pode ser idólatra sendo cristão, sendo crente. Você não precisa ser católico para ser idólatra. Você pode ser idólatra quando o mero instante que você passa aqui é suficiente. E quando o culto não é apenas um meio para te conduzir ao Filho de Deus. Isso é idolatria. Idolatria é tudo que ocupa o teu coração e não é Jesus Cristo. Se a vontade de Deus é que tudo seja convergente nele, e o que você acha que é da tua vida e da minha? Que Cristo seja o centro do nosso coração. Não, você não é o centro do coração de Cristo. Ele deve ser aquilo que te movimenta. Ele deve ser aquilo que te norteia ao chegar amanhã no seu trabalho e for se relacionar com aquele cliente, com aquele patrão, com aquele encarregado, e entender, existe um Senhor na minha vida. E esse Senhor tem grandes expectativas para comigo. Como será que eu vou viver agora? Para resumir, o que Deus faz é para a sua própria glória. Essa graça disponibilizada para nós é para a glória de Deus. Portanto, o que temos feito da nossa vida? Quando nós chegamos diante das nossas tarefas, dos nossos relacionamentos, podemos dizer o seguinte: olha, isso que faço é para a glória de Deus. A disciplina para o filho. Amém, filho? A atenção para a esposa. A sujeição ao patrão. O respeito ao empregado, ao cliente. Será que tudo isso me revela como alguém que vive para a glória de Deus? O temor para com os pais. O zelo para com a obra de Deus. Ou será que o que temos feito aqui não revela um coração desejoso por glorificar a Deus? Irmãos, pense que falte tudo. Vamos fazer um exercício aqui. O coach ao contrário. Sabe o que é o coach ao contrário? O coach vai dizer, olha, use os seus potenciais interiores, você pode ser grande, você é grande potencialmente, só transforma o potencial em realidade. Vamos fazer o coach ao contrário aqui. Pense em você que amanhã, segunda-feira, é uma pindaíba desgraçada. Vai dar tudo errado. Já tem crente amarrando em nome de Jesus, né? Pense você que nenhuma oração seja respondida. Pense você que o bem que você esperava aconteça ao contrário. Como será a sua adoração no próximo domingo? Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. O maior presente que Deus poderia nos dar, Ele deu. Sabe qual é? É Ele mesmo. O maior presente de Deus se chama Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Amém? Portanto, não espere grandes bênçãos, não espere grandes realizações, sabe? Essa contaminação que a teologia da prosperidade fez, que Deus tem trazido vacina para o Brasil. Vamos descontaminar esse povo. Não, a glória de Deus na face de Cristo, a graça do Filho de Deus é suficiente para nós. Saber que Ele se entregou por nós é o que nós precisamos para sermos plenamente satisfeitos. Ele é o próprio presente. Amém? Queria te convidar a fechar teus olhos.